Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, pessoal. De início, eu quero agradecer mais uma vez e continuarei agradecendo sempre as inscrições que estão sendo realizadas no meu canal. Isso demonstra que meu trabalho está sendo bem recepcionado por vocês e serve como um incentivo para continuar fazendo. E, como havia prometido, vou continuar aquela série de vídeos sobre matérias que para se arguir em ações judiciais visando a não exigibilidade do IPVA do ano de 2022 no estado de São Paulo. Lembrando sempre, o que eu falo é baseado nos estudos que eu faço. São meramente informativos os meus vídeos e não consultivos. Então, creio que servirá como um parâmetro após a análise por quem de direito e resolver ajuizar a respectiva ação. Creio que seja um bom embasamento para ajudá-los a resolver essa pendência. Pois bem, o Estado de São Paulo está exigindo o IPVA de 2022 com base em laudo do IMESC, a fim de se realizar a avaliação biopsicossocial, no caso até que ela seja regulamentada pelo laudo do IMESC. Vamos ver o que fala a Lei 17.473/2021, e aqui regulamenta o IPVA do ano 2022 seguinte no estado de São Paulo. Vamos vê-las. A Lei 17.473/2021 deu nova redação à Lei 3.296/2028, que trata sobre as isenções do IPVA no estado de São Paulo. E fala o seguinte: fica assegurado o direito à isenção do IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro ou autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo, ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, moderada, grave ou gravíssima, ou de seu representante legal, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo. Pois bem, aí nesse artigo nós já vimos que foi criado uma diferenciação entre as pessoas com deficiência. Já existe uma discriminação entre o já discriminado, porque o que regulamenta o que uma pessoa é com deficiência ou não é a Lei 13.146/95, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas. Aliás, isso é uma reprodução idêntica, mas não existe ainda a regulamentação do que seja grau leve, moderado ou grave. Portanto, o Estado ele quer delimitar a isenção para algumas pessoas. Vamos continuar a ler o artigo. Parágrafo 1º. A concessão do direito de que trata o caput desse artigo fica condicionada à comprovação do grau moderado, grave ou gravíssimo de deficiência do transtorno do espectro do autismo, aferido em avaliação biopsicossocial, realizada para esse fim por equipe multiprofissional e interdisciplinar, de acordo com o instrumento previsto em ato do Poder Executivo, devendo a avaliação considerar os impedimentos nas funções na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, a limitação do desempenho de atividade e a restrição da participação. Essa avaliação biopsicossocial, que está definida aqui, ela vem regulamentada, não, ela tem a sua origem na Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas, mas ainda ela não foi regulamentada. Eu estou fazendo um histórico só para chegar num raciocínio que eu vou demonstrar no final. Continuando, o parágrafo 3º do artigo 13A traz a seguinte disposição: enquanto não estiver regulamentada a avaliação biopsicossocial, na concessão da isenção prevista nesse artigo, será considerada a avaliação da deficiência nos termos e nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo. O governo estadual disse que, enquanto não regulamentada a avaliação biopsicossocial, será feita de acordo com em atos a ser regulamentado por Executivo, que foi o decreto regulamentador,
e por sua vez teve a resolução SFP 05, aonde instituiu que a obrigatoriedade que para as pessoas a partir do ano 2022 tenham que ter o laudo, essa avaliação realizada pelo IMESC. Mas isso, a princípio, parece que está tudo regular. Mas pelo estudo que eu fiz, não. Por quê? A competência para se falar sobre a avaliação da deficiência é do governo federal. Veja bem, existem duas situações. Primeiro, comprovar que a pessoa é deficiente. Isso qualquer laudo, qualquer médico pode falar. A pessoa é deficiente por causa disso. Agora, a avaliação da deficiência, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave, aí depende da avaliação biopsicossocial. E isso é da competência federal, não estadual. Então, o governo do estado de São Paulo não tem o poder de regulamentar a avaliação biopsicossocial. De uma maneira inversa, ele acabou criando essa avaliação biopsicossocial pelo laudo que ele vai fazer no IMESC. Não é possível. O que ele é possível saber se a pessoa é deficiente ou não é deficiente. Agora, se é leve, moderada ou grave, isso somente a Justiça Federal, somente o governo federal é que pode fazer. E ainda não existe essa regulamentação. Vamos ver o que diz a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiências Físicas. O artigo 2º da Lei 13.146 de 2015 fala: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as pessoas. Pois bem, vocês viram que aí vem a definição do que é uma pessoa com deficiência física. Então, um laudo médico resolve. Ou seja, definir o que é uma pessoa com deficiência física. Agora, a avaliação dessa deficiência vem disposto agora no artigo seguinte. Vamos ver. O parágrafo 1º desse mesmo do artigo 2º fala: a avaliação, tá vendo? A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Então já fala que para fazer a avaliação da deficiência é necessária a realização do exame biopsicossocial e não de um laudo do IMESC. Vamos continuar. O parágrafo 2º do artigo 2º dessa mesma lei federal fala: o Poder Executivo criará instrumento para avaliação da deficiência. Então tá óbvio, o Poder Executivo criará ferramentas para a criação dessa avaliação biopsicossocial. Então, qual ato do Executivo que tem que ser realizado? Do governo federal, não do governo estadual. Da maneira como foi realizada a Lei 17.473/2021, ela criou a sua avaliação biopsicossocial, quando não tem legitimidade para isso, porque, como exposto, é da Justiça Federal. Vou frisar mais uma vez, uma coisa é provar que a pessoa é deficiente. O artigo 2º da Lei 13.146/2015 já define o que é uma pessoa com deficiência. Agora, a avaliação dessa deficiência, somente pela avaliação biopsicossocial, não por nenhum outro instrumento. Quem tem a competência para falar sobre a avaliação biopsicossocial? Somente o governo federal, e não essa que da maneira como foi criada pelo governo do estado de São Paulo. Então, por uma questão de ilegitimidade, não pode o governo estadual exigir esse laudo do IMESC. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E lembrando, continuarei ainda fazendo outros falando sobre os motivos pelos quais o IPVA no estado de São Paulo do ano 2022 e seguinte não pode ser exigível para o público PCD no tocante à necessidade de apresentação do laudo e de algumas outras matérias. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe.
Me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.